Daqui a pouco a gente vai falar agora, aliás, daqui a pouco a gente volta a falar do Atlético, porque o papo agora é Cruzeiro, a XP Investimentos, através do Pedro Mesquita, que é o CJ Adora, é o head da empresa, ameaçou deixar o processo de negociação com investidores aí, se o Conselho Deliberativo do Cruzeiro não aprovar a possibilidade de alteração nesse estatuto, aí, nesse percentual de 90 a 10. Aliás, o América, pode ser que o América, por exemplo, na virada, venda até 100%, o Cruzeiro está 90 a 10. Aí a pergunta reunião que eu do América tenho, é hoje. a do América. Reunião no América, no Conselho, é hoje. Ah, é verdade, exatamente, hoje à noite. Então é o seguinte, a pergunta que eu faço para você, Gris, daqui a pouco eu vou lá no Gomide, daqui a pouco eu vou falar com o CJ. O Pedro Mesquita, ele mandou uma letra ou você acha que ele tem alguma informação do tipo, o Conselho não está querendo. O que você apurou disso aqui, Gris? Eu acho que é meio que uma forma de fazer pressão, né? De usar a rede social Mas isso é papel dele? Para fazer pressão. E aí entra algumas discussões importantes, né? A primeira discussão importante tem um negócio que foi muito pouco falado, né? Muito pouco debatido e que eu acho que é muito importante nesse processo de venda, né? Pela qual o Cruzeiro está passando e que não foi debatido ainda publicamente, que é qual vai ser a participação da XP, né? Qual vai ser o percentual da XP, qual vai ser a taxa que a XP vai cobrar do Cruzeiro quando o negócio for finalizado, né? Quantos por cento desse investimento a XP vai ter aí como uma taxa de corretagem. Isso não foi discutido, né, publicamente. É claro que já existe isso em contrato, né? A XP está trabalhando, sabendo quanto pode receber, mas isso não foi discutido, né? E aí o outro ponto é que assim, né, fica parecendo que a XP é que está tomando conta do negócio como um todo, assim, e não é bem assim, né? Se a XP sair, o Cruzeiro pode conseguir outra pessoa para intermediar, ou pode nem precisar de um intermediário. E aí aqui eu não estou diminuindo a importância da XP e a seriedade da XP, nada disso não. Mas enfim, eu acho que é mais para colocar uma pressão e que eu acho, sinceramente, que não é nem necessária. Porque eu não consigo imaginar o que se passa na cabeça de algum conselheiro ou associado do Cruzeiro que vai lá na sexta-feira e vai votar contra, né, essa venda. Até porque quem está por trás disso, principalmente de todo o processo do estatuto, já falou com a gente em entrevista que não existe outro caminho. Pois é. Não existe outro caminho. Ou vira SAF ou se afunda ainda mais. Já virou porque SAF, né? Virar, que eu estou dizendo, a partir do momento que o dinheiro entrar. Ou tá, vende, gente? né? Entendam isso, né? Ou vende agora. Ou vende, né? Quando eu falo virada, é o dinheiro entrar. Não é simplesmente mudar o CNPJ, não. É o dinheiro entrar. Ou o dinheiro entra, vende realmente, ou gente do Cruzeiro. O Volpini é advogado do Cruzeiro, é cruzeirense assumido, participou de todo o desenvolvimento do estatuto. E ele disse, Everton, a dívida cresce 100 milhões ao ano, cara. Uma taxa de juros absurda. Se não virar SAF, e aí virar, entenda-se, vender, não tem outra alternativa. Hoje a gente estava no Jogo Aberto agora há pouco entrevistando o Marco Aurélio Cunha, ele falando dos problemas do São Paulo. Cara, eu via, em tudo que eles estavam falando lá dos problemas do São Paulo, eu via o Cruzeiro ali. Conselho todo desmanchado, grupos políticos, cada grupo político olhando para o seu lado, enquanto isso o clube, mesmo com bom elenco, fazendo campanhas complicadas, difíceis, lutando contra rebaixamento e tal, com aquela velha história de que não, time grande não cai. Ah, não, São Paulo, campeão mundial, caiu, gente, o Grêmio foi campeão mundial, O Grêmio é o maior campeão ao lado do Cruzeiro da Copa do Brasil. E olha aí o Grêmio na Série B, de novo, com superávit, hein, Gomide? Com superávit, Gomide. Aí eu até perguntei ao Marco Aurélio Cunha, SAF é um caminho para o São Paulo? Porque para o Cruzeiro me parece ser o único. Ou você tem alguma ressalva, Gomide? Tá sem áudio. É que eu estava escutando uma mensagem de áudio aqui, não poderia comprometer quem enviou. Precisei dar multa aqui, caso fosse chamado. Ô Everton, eu não tenho ressalvas, não. Mas eu entendo o ponto de vista do Grice. Mas, ô Everton, vamos lá. Em inúmeros programas dos donos da bola, nós falamos da questão da portabilidade de eficiência, né? Sobre o trabalho, especialmente dos dirigentes, na verdade, de todas as áreas no futebol, que, por exemplo, a gente já falou várias vezes que um técnico que faz um bom trabalho num clube, é campeão, ou leva um time a Libertadores, ou é vice-campeão, e ele é contratado por outro na seguinte temporada,
muitos acreditam que ele vai repetir imediatamente os mesmos resultados, mas não existe a portabilidade de eficiência. Na verdade, ele continua com a eficiência que ele tem, mas o contexto é completamente outro. Para mim, fica um recado, Everton, que os dirigentes do Cruzeiro, somados aos membros do Conselho Deliberativo, eles podem entender muito bem, cada um, sobre as áreas em que atuam na vida particular. Só que eles nunca transformaram um clube que tem a responsabilidade, como tem o Cruzeiro, pela história, pelas conquistas, pelo número de torcedores, eles nunca participaram de um processo de transformação de um clube para a empresa. O Pedro Mesquita, ele trabalha neste ramo econômico, vamos dizer assim. Ele entende de quais são os processos, o que atrai o investidor, o que afasta o investidor. Então, eu acho que foi a palavra de uma pessoa que entende sobre como se dá todo esse mecanismo de fazer com que um clube do tamanho do Cruzeiro, para se tornar empresa, e aí não é uma empresa que seja apenas empresa, porque se tornar apenas empresa, Everton, é, entre aspas, fácil. Só que o pensamento é o quê? É se tornar empresa, mas ter lucratividade, de ter retorno a médio e longo prazo, de voltar a ser competitivo, de ter aí possibilidade, né, de ter recursos para ter uma vida financeira mais saudável. E isso demanda tempo, isso demanda com que quem vá investir se sinta realmente atraído. Então, eu acho que é uma mensagem para os conselheiros, Everton, de falar assim, olha, talvez vocês não entendam tanto desse negócio quanto eu entendo. Eu acredito que ele entenda, porque senão não trabalharia numa empresa do porte como é a XP no ramo de investimentos. Então, Everton, eu acho que precisa ter aí, não sei se ser mais debatido sobre, só que eu acho que é um recado. Não é fácil transformar um clube em empresa. Pelo menos essa é a minha avaliação. Então, precisa ser algo que seja atrativo para o mercado. Talvez a forma como muitos conselheiros querem não é algo que vai conseguir captar facilmente. É diferente, Everton. Foi uma frase que utilizou o vice-presidente do Flamengo na entrevista que eu citei para vocês ao Sport TV, o Cláudio Prakovic. É diferente investidor de financiador. E a impressão que passa é que os clubes brasileiros eles querem financiadores. Eles não querem investidores. Eles querem alguém que financie, entre aspas, os desejos e as loucuras que de vez em quando eles cometem no futebol brasileiro. Aí não estou falando só do Cruzeiro. E quem investe não quer isso. Ele não quer financiar os outros. Ele quer fazer o investimento próprio. Eu acho que essa virada de chave é que vai ser fundamental. Jota, pegando uma carona no papo com o Marco Aurélio Cunha agora há pouco no Jogo Aberto, num dado momento da conversa ali, falavam em mudança de algo no Estatuto de São Paulo. Mudança no Estatuto. E aí ele disse, gente, não dá para você fazer uma coisa tão grande no Estatuto do Clube, que são mudanças e tal, com uma ou outra assembleia. Então, pegando uma carona nisso, você acha que todos os conselheiros que estarão presentes na assembleia e que darão voto, você acha mesmo, verdadeiramente, que todos sabem o que significa essa mudança? O quanto ela é importante? Até mesmo para ter senso crítico suficiente para questionar? Porque a impressão que eu tenho é que os caras não sabem porra nenhuma. Ô Everton, que pergunta fácil de responder, só que não, né? Provavelmente se nós perguntássemos aqui a todos os conselheiros isso, acho que nem eles saberiam a resposta. É claro que o torcedor que está acompanhando a gente, nós aqui, nós gostaríamos que todos eles soubessem, todos eles fiscalizassem, todos eles entendessem, lessem ali sobre o processo, sobre o clube empresa. Só que o passado recente fez e colocou em xeque muitos desses conselheiros, né? Foram tantas nomenclaturas, tantos conselhos, tem conselho deliberativo, tem conselho de ética, tem conselho fiscal e teve ética e fiscalizaram, né? É claro que a gente não pode pegar todos e colocar no mesmo balaio, não. Tem gente boa, tem gente interessada, tem gente comprometida, mas também tem gente que está lá pelo churrasco, pela camisa, pelo favor, pela bocha, pela festa.
e que está defecando e locomovendo pelo interesse do CNPJ e apenas no interesse do CPF dele, né? Alguns. Não estou aqui generalizando, não. A gente gostaria, Everton, e o torcedor do Cruzeiro gostaria que todos estivessem a par de todas as movimentações. Hoje pela manhã, estive acompanhando também vocês falando sobre o que o Pedro Mesquita colocou nas redes sociais, né? Falou nas redes sociais. Olha, na boa, acredito que isso seja uma forma de externar e também mostrar, através de uma pressão, escancarar isso para a opinião pública, colocando isso numa rede social, e aí que não vai nenhum juízo de valor de certo ou errado, mas acredito que ele esteja vendo o lado dele, da XP e do Cruzeiro, escancarando para aquele torcedor comum, para aquele torcedor que não tem acesso, para aquele torcedor que gostaria de ser conselheiro, para aquele torcedor que gostaria de votar. Tá difícil. Já é difícil o processo com a SAF. Sem a SAF, sem essa aprovação, largando a mão aí dos 49,51 e passando para os 90,10, eu vou tirar meu time de campo mesmo, porque é complicado. E vai ser complicado, porque o mercado não vai aceitar. O Grice disse uma coisa aqui, eu assino embaixo do que ele disse. A XP é uma alternativa, tá? Ela não é a única, não. Por isso eu acho que não é papel do Pedro Mesquita chegar e ninguém está defendendo o conselho, conselheiros que estão hibernando dentro do clube há muitas e muitas décadas. Ninguém está dizendo isso. Mas a XP não é a única alternativa, não. Ela é uma das. XP largar, o Cruzeiro vai atrás de outra. Tá, mas você não acha que ele está no processo, do início, claro, reunindo, e ali é uma maneira, inclusive com a diretoria falando assim, vamos colocar isso aí, vamos escancarar, mas se ele quis que o Sérgio Santos Rodrigues não falasse mais nada da SAF, se ele pediu para que outras pessoas do clube não falassem nada da SAF, ele porque não sabem, e se ele quer ficar com a demanda, porque ele é especialista, a demanda de convencer o conselho não é dele não, irmão. Não, do é conselho. Do presidente. E eu já falei e vou Concordo. repetir, tá? A capacidade de articulação do Sérgio Santos Rodrigues é muito boa, porque ele nunca foi uma figura muito representativa dentro do clube e ganhou uma eleição. Ele nunca foi uma figura representativa, ganhou eleição, errou pra cacete, mas está articulando, já articulou para mudança para clube empresa. Isso ele como presidente, que gostando dele ou não, a capacidade de articulação dele é muito boa. E outra coisa, se o Cruzeiro consegue vender, pegar o dinheiro, se organizar e seguir o caminho que todos nós queremos, mas aqui, ele vai sair como o cara que resolveu o problema. Então é bom que todos lembrem-se disso e não desprezem a capacidade de articulação dele. Agora, não é papel do Pedro Mesquita sufocar conselho, não. Daqui a pouco vocês falam, deixa eu só dar um recadinho aqui que é rápido. Você vai falar.